Olá, sejam bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já, eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário e principalmente pela sua inscrição. Dizendo a você também que não esqueça de me enviar um e-mail nesse endereço aqui abaixo para que você possa, com a sua história, ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Pois temos sempre algo a aprender com a história de alguém. E como a entrevista da Viviane demorou muito tempo, eu resolvi dividir em várias partes. E hoje nós vamos conhecer a parte 1, dizendo também que no final do vídeo houve um probleminha no computador dela e tivemos que interromper, mas que depois, em outros vídeos, você verá. Nós daremos, sim, continuação à nossa conversa. Sem esquecer também que, por si, a própria história da Viviane é uma história muito bonita, muito cheia de premonições, visões e experiências fora do corpo. Então, vamos conhecer a história dela, passado a limpo. Oi, Vivi. Tudo bom com você? Oi, tudo bem? Como é que você está, Maria Inês? É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, Viviane, e em primeiro lugar eu gostaria de lhe agradecer por você ter aceito esse convite de vir aqui no meu canal Passado a Limpo para trazer essas experiências, né, que você viveu. São várias experiências que você teve. Eu acho que é sempre algo que pode, tanto para a gente quanto para as outras pessoas, e dependendo da forma como a gente encara, ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. O importante é o que a gente faz com o que foi feito, né, com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal, é um privilégio estar com você. As pessoas que vão assistir, eu já quero deixar o meu abraço e quero já deixar de início uma palavra que serve para mim e para quem está ouvindo. Não desista, por mais que pareça que a coisa assim está meio confusa, tem alguém que está enxergando tudo de cima e tem sentido, tudo tem um sentido, ainda que a gente não entenda. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu que lhe agradeço, Vivi. Então, fique à vontade. A minha história, as minhas primeiras lembranças, eu tenho lembranças de 2 anos de idade, coisas assim. São interessantes uma criança. É interessante uma criança, né? Eu, da idade que eu já tenho, ter lembranças, né? De 2 anos de idade. Tudo. A primeira coisa que eu vou contar, eu não tenho lembrança dela, mas a minha mãe, né, conta que a gente foi passear numa cidade do interior e aí tinha um córrego e eu fui tomar banho no córrego e ela se distraiu um pouco quando ela viu que eu estava debaixo da água e eu não tinha bebido água nenhuma, né? E ela disse que foi me pegar apavorada e eu estava bem, como se eu não tivesse bebido água nenhuma. E isso aí foi uma história já que me marcou de início, assim, porque desde pequena como se eu tivesse uma história que fosse muito diferente das histórias que estavam acontecendo ao meu redor, né? Eu sempre fui olhada pelos familiares, tanto paternos como maternos, como uma pessoa diferente, tanto de um lado quanto do outro, né? E isso me fazia me sentir muito diferente, e eu sempre fui considerada uma criança muito inteligente, mas eu preferia não ser tão inteligente para ser parecida e me encaixar com todo mundo, né? E aí eu fui crescendo com esse complexo, né? Ao mesmo tempo que eu era chamada de inteligente, eu era colocada meio no canto por ser diferente, aprender as coisas com mais facilidade. E isso é interessante porque às vezes as pessoas, queria colocar isso, às vezes as pessoas pensam que uma pessoa que é tida por inteligente com QI mais alto, às vezes isso é uma dificuldade para ela. Os pais que têm filhos inteligentes, chamados de inteligentes, porque eu acho que todo mundo é inteligente,
Mas os pais que têm um filho que se destaca assim, às vezes essa criança ela é cobrada demais e ela sofre porque ela quer se encaixar e ela não se encaixa. E ela não percebe o que ela tem como um dom. Muitas das crianças inteligentes, elas na verdade sofrem e se isolam porque elas não entendem, porque são diferentes. Porque às vezes ela tem um entendimento rápido das coisas, gosta de estar no meio dos adultos, e ela queria estar no meio das outras crianças, mas ela não consegue se encaixar, e às vezes o fato dela aprender rápido faz com que todos os outros tenham uma espécie de um distanciamento, né? E eu vivi muito isso, desde a minha infância. Era criança muito tímida, também extremamente tímida, que tinha medo de estar no meio das pessoas, né? Mas assim, sempre fui de enfrentar muito isso, sempre fui colocada na liderança das coisas, mas eu não queria por causa da timidez. Por volta ali dos meus 8 anos, eu questionava muito, comecei a questionar muito, porque eu vim de uma igreja, eu cresci numa igreja evangélica, de origem batista tradicional, e eu decorava com muita facilidade os versículos bíblicos, conhecia bastante os versículos bíblicos, e eu decorava mesmo que os adultos não conseguiam decorar, o tanto que eu decorava com muita facilidade, mas aquilo era decorado, né? Eu não tinha nada ali dentro de mim. Na verdade, eu tinha muito medo de ser esquecida por Deus, de desagradar a Deus. Eu sempre fui uma criança que sentia muito medo de decepcionar, né? Mas por causa disso eu lia muito a Bíblia. Por volta dos 8 anos eu comecei a fazer muitos questionamentos. Eu queria saber de onde que veio Deus, eu queria saber o que eu estava fazendo aqui na Terra, e eu perguntava para os adultos e eles diziam que era para eu parar com aquelas perguntas, que aquilo era coisa de gente boba, né? E eu fiquei muito com isso, né? E o pavor que eu sentia de Deus me rejeitar, e eu queria ser uma criança assim, e Deus me aceitasse de qualquer jeito, e eu tinha muito medo. Então, por volta dessa idade que eu falei, dos 10 anos, eu comecei às vezes a ter alguns sonhos. Uma vez aconteceu, eu tinha muito medo de perder meu pai e a minha mãe, eu tive um sonho com meu pai recebendo um tiro. 3 vezes eu tive o mesmo sonho, meu pai recebendo um tiro em frente a uma praça da cidade onde eu morava, e eu pedia muito a Deus, eu ia dormir pedindo para que Deus livrasse. E depois, alguns anos depois, eu fiquei sabendo que naquela época o meu pai quase recebeu um tiro nesse lugar, mesmo que eu sonhei, né? E eu acredito que pela misericórdia de Deus, ele ouviu esse pedido, esse clamor, para que meu pai, naquele período, não passasse, né, por aquilo. Eu tinha muito medo de perder as pessoas que eu amava. Eu fui crescendo, aí eu lia muito Apocalipse. Com 10 anos eu já tinha lido bastante o livro de Apocalipse, e com 8 anos de idade, 8 ou 7, eu não me lembro exatamente, eu me batizei na Igreja Batista. Foi a única criança que fui batizada pela forma como eu respondi lá na hora, né, do que chamava profissão de fé. Mas eu respondi de acordo com o que eu tinha lido, e que eu sabia que era certo responder. Mas, na verdade, lá dentro estava caótico. Eu estava com medo, eu estava apavorada, eu achava que Deus não me queria, que Deus não ia me aceitar, eu não acreditava naquilo. E aí eu tive um sonho. A primeira vez, eu tive esse sonho 2 vezes. A primeira vez eu vi Jesus Cristo vinha descendo para buscar as pessoas. E eu me escondia e não tinha lugar para eu me esconder. Eu escondia debaixo da cama, eu corria para baixo da mesa, e qualquer lugar que eu estava, ele me via. E foi apavorante, uma das coisas mais apavorantes que eu senti. E aquele pavor todo que eu senti me fez querer buscar mais, porque eu não conseguia acreditar em nada.
Eu não acreditava, de jeito nenhum. Eu não acreditava na história. Ah, Jesus morreu por você. Eu falava, se fosse por mim, ele nem perdia tempo. Era isso que eu tinha na cabeça, de vir aqui. E aí a primeira vez que eu tive o sonho, eu devia estar com uns 8, 9 anos. A segunda vez eu já estava com 10 anos. E a segunda vez eu tive o sonho e eu queria ir. E eu estava em paz. E ali foi a primeira mudança que eu tive, assim, de perceber o amor de Deus. Mas aquilo não ficou firme em mim, não. Eu fui crescendo aí, meu pai saiu de casa, né? Começou um outro relacionamento por volta dos 12 anos. Não foi uma coisa que foi, como é que eu vou dizer? Nunca é tranquilo, né? Mas foi bastante perturbador. Teve situações bastante perturbadoras, né? Porque meu pai começou a beber e tinha muitas brigas e comportamentos abusivos, né? Comigo. E esse comportamento se acirrou quando eu fui entrando na adolescência. Eu ouvi coisas muito pesadas e teve momentos até de comportamentos, né? Bastante pesados comigo. O comportamento de um pai não teria. O que eu quero deixar claro quando eu conto isso? Eu não quero aqui trazer culpas sobre ninguém, sobre meu pai, sobre qualquer pessoa que seja. As pessoas, independente do que a gente chama de bom ou de mal, hoje eu vejo assim, elas viveram experiências que marcaram ela, que elas não sabem lidar com isso. E que às vezes a pessoa está presa numa situação e ela não consegue agir de outra forma, porque talvez seja difícil às vezes para a pessoa, porque a gente se curar é uma coisa muito difícil, porque dói também para ser curado. E para muitas pessoas isso é difícil. Então, assim, esse comportamento que ele teve é uma coisa que ele vai ter que lidar, mas eu quero voltar a dizer que a gente experimenta na vida, isso não é necessariamente ruim, desde que a gente faça daquilo algo que produza depois alguma coisa de bom, né? Uma das coisas que foi muito interessante, que eu vou lá na frente e vou voltar depois, é que eu queria muito ter um pai presente, eu queria muito ter um pai, saber o que era ter amor de pai. Eu não sentia isso, não fazia ideia do que é isso, tanto é que eu projetava Deus da mesma forma. E aí, quando eu já estava grande, já casada, divorciada, eu estava andando na rua e eu tinha perguntado para Deus por que é que meu pai não ficava perto de mim, por que eu não tinha um pai perto de mim e por que meu pai, por muito tempo, se comportou de uma forma distante e brincava com outras crianças e comigo não. A partir do momento que eu fiz 7 anos, começou um distanciamento. E eu recebi uma resposta muito interessante. Ele te amava tanto, tanto, e ele tinha tanto descontrole sobre isso, que ele preferiu manter longe dele, para não te machucar. Então, ele não se aproximava de mim, não me punha no colo, não me pegava, não é porque ele não me amava, é porque ele me amava, e ele não tinha controle. Porque, às vezes, a gente condena muito esses comportamentos que a gente chama de ruins, né? E esse comportamento dele, a gente olha como ruim, mas lá dentro, onde só Deus sabe, ele estava lutando para não fazer aquilo que ele chegou a fazer depois, quando eu estava por volta dos 15, 16 anos, que foi me tocar de forma errada, né, e falar coisas erradas também para mim. Bom, voltando aí ao meu crescimento, aí eu morei numa cidade, fui morar numa cidade pequenininha, em que eu era a pessoa. E outra coisa também que é interessante, que eu percebo, que às vezes
o ser humano tem muito essa coisa de ter preconceito contra o diferente. Eu era uma menina branca no meio de gente que era morena. Então, eu não sei até que ponto o jeito que eles se comportavam era indefesa ou o que era, mas eu era chamada de muitos nomes que hoje eu vejo também, que pessoas que dizem que são de raças, né, diferentes, que eu acho que a gente é uma raça só, mas essa diferença da gente, o fato da gente ser diferente em qualquer ambiente, seja porque você tem uma cor de pele diferente no ambiente onde outros têm, a maioria tem outra cor de pele, ou padrão social, ou riqueza, as pessoas acabam machucando aquela pessoa que é diferente, às vezes até sem perceber, né? Então, eu tinha muito essa coisa eu cheguei a ter momentos em que eu ia para o sol meio-dia, porque eu queria ficar morena. Eu queria ficar morena para não ser branca no meio das pessoas, para não ser chamada de nome nenhum, né? Para ser aceita, né? E vivi muito isso. Aí, nesse período que meu pai... eu sempre saiu de casa, né? Que ele não saiu de casa, ficou aquela coisa do relacionamento lá e cá, e muita coisa ruim acontecendo, muito choro com minha mãe, né? Muito maltrato. Eu sempre, isso é uma coisa que eu sempre senti de pequena também. Eu me sentia mãe da minha mãe, dos meus irmãos. Eu me sentia responsável por eles. Eu achava, não sei exatamente por quê, talvez tenha tido alguma contribuição de forma inconsciente, né, da minha mãe, mas eu me achava mãe deles, né? Minha mãe sempre me achou muito responsável, então às vezes ela me deixava cuidando ali dos meus irmãos enquanto ela saía na rua, e se eu não desse conta, eu me punia, eu achava assim, eu me culpava demais, porque eu não tinha conseguido. Quando eu tinha 10 anos, na igreja que eu frequentava, eu dava aula para as crianças de 3, de 5 anos também. E depois eu fui dar aula no jardim de infância, paguei meus estudos de um período para frente com trabalho, a partir dos 12 anos, desenhando, que eu desenho, trabalhando na biblioteca, dando aula para criança no jardim de infância, sendo professora substituta. E no meio dessas coisas todas, eu continuava frequentando a igreja evangélica, mas cheia de dúvidas. Continuei lendo a Bíblia muitas vezes, mas não eu tinha ela de cor, mas eu não tinha aquela vida, né, dentro de mim. Quando eu estava um pouco mais... Antes de sair da adolescência, eu comecei a ter experiências com Deus. Uma pessoa que era da igreja evangélica tradicional, que tem essas divisões, né? Quem frequenta sabe, me deu um livro para ler falando sobre o Espírito Santo, e sobre que ele traria verdade. Bom, eu lia muito a Bíblia, né? Lá por volta dos meus 19 anos, eu acho que eu já tinha lido a Bíblia 4 vezes. Nessa sede de buscar e de entender. Aí eu recebi um livro de uma missionária batista, só que esse livro falava do Espírito Santo. E segundo a igreja batista, na época, eu não sei agora, porque eu não frequento mais uma igreja batista, o Espírito Santo tinha manifestado para escrever a Bíblia e acabou. Os dons acabaram, as manifestações acabaram, mas como eu tinha lido, como eu lia muito, eu tinha visto que falava que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. E eu achava interessante que não era sobre a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja era sobre toda a carne, e que haveria sonhos e visões, e os jovens e os velhos sonhariam, teriam sonhos e teriam visões, e o Espírito de Deus se manifestaria nos últimos tempos sobre toda a carne. E é uma coisa que eu vejo hoje acontecendo e que eu acho lindo. Mas voltando para a história que eu estava falando. E ali naquele momento que eu peguei aquele livro emprestado, nesse momento eu já tinha começado a trabalhar aqui onde eu moro agora, na cidade de Palmas, né?
E era um período muito difícil porque eu não queria ter vindo, eu queria ter ido estudar, né? Mas a cidade estava no início, no começo, e eu era muito obediente, apesar de tudo que eu estava vivendo com meu pai, e ele disse que era para eu vir trabalhar, e eu vim trabalhar, porque minha vontade era de estudar arquitetura, mas queriam que eu estudasse direito, medicina e coisas do tipo, e eu disse que não. Na verdade, se eu desenhasse na época e meu pai chegasse, ele me ameaçava até de uma surra, né? Porque ele não concordava de jeito nenhum. Mas aí eu insisti em não fazer isso que ele queria e, por fim, eu vim trabalhar aqui em Palmas e era muito solitário, né? Para uma menina que tinha saído de casa e que estava vivendo tantos conflitos, eu não sabia se lá estava bom, ruim, ou se aqui estava pior. Todo lugar estava ruim. Então, às vezes, eu passava finais de semana aqui sozinha e eu lia, comecei a ler muito, né, nessa época. Então, esse foi um dos livros que veio para eu ler e eu comecei a ler e comparar com as escrituras. E nesse momento foi uma coisa muito interessante, porque eu lia muita coisa e não entendia. E aí eu comecei a ler e parecia que aquilo tinha vida e entrando em mim. E eu que não acreditava em experiência sobrenatural nenhuma, era muito racional. Eu comecei a ter umas experiências muito doidas. Nesse período que eu estava muito só lendo, né? E aí eu comecei nesse livro, a condução do livro foi me levando a ler e a descobrir e contra todos os meus paradigmas, né? Porque Deus já tinha, segundo o que me diziam, se manifestado, escreveu a Bíblia, era uma coisa, hoje me perdoe quem estiver ouvindo que foi evangélico, bem limitada por tudo que a gente tem experimentado, eu tenho experimentado. Então, ali era só aquilo, acabou. Qualquer coisa que saia disso está errada, não é Deus. E eu comecei a ter essas experiências. Aí eu comecei a ler esse livro e eu achava... falava assim, aí eu comecei, como eu tenho a tendência a não julgar as pessoas, eu falava, nossa, isso aqui deve ser legal, mas acontece com os outros, não comigo. E numa dessas que eu estava lendo, eu comecei a namorar com um rapaz que ele estava vivendo essas experiências e a gente, antes disso, a gente já era amigo e a gente conversava muito sobre isso. Eu gostava de conversar, sempre gostei de pesquisar, de aprender mais e a gente conversava muito. E ele me contava as experiências dele, eu achava fascinante, mas dizer isso não acontece comigo. Até que eu ia num encontro de jovens que era de uma igreja batista tradicional e tudo mudou e eu fui para um encontro de uma igreja batista renovada, que acreditava nos dons do Espírito Santo. E lá, eu estava lá e diziam que o dom de línguas era uma coisa diabólica, que não era de Deus, que era engano. E eu entrei lá e aí eu vi todo mundo orando em línguas e eu falei, vixe, então aqui está o capeta aqui incorporado, porque está todo mundo orando em línguas e eu estou enrolada nesse meio aqui. Mas como eu tinha aquela coisa de querer saber a verdade, eu falei, Deus, o que é isso? Que eu tinha lido no livro, e aí eu falei, uai, esse tanto de gente, tem alguma coisa aí. E aí naquela noite, eu tive um dos primeiros sonhos que eu tive transformadores. Eu estava numa outra cidade, estava na casa da minha tia, e aí quando eu dormia, eu sonhei que eu estava naquela mesma reunião, e uma bola de fogo desse tamanho aparecia do lado do pregador, que estava lá na frente, e eu estava sentada no primeiro banco, e essa bola começava como se estivesse brincando comigo, assim. Ela girava para lá e para cá, e eu sabia que essa bola era o Espírito Santo. Hoje a gente chama, né, o Espírito da criação, e o nome não interessa. Para mim, hoje o nome é o menos importante. Mas é a fonte criadora. E ele era uma luz, uma bola de fogo, e ela veio na minha direção e bateu-se em mim. Quando ela bateu em mim, eu fiquei toda iluminada
e comecei a orar em línguas igual as pessoas que estavam lá, que eu achava que não era de Deus. E aí ela saiu andando para trás, e aí aconteceu o que eu tinha visto no culto, todos fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Só que aquilo, quando tocou em mim, que eu sabia, sem ninguém dizer, que era representação do Espírito Santo, eu fui tomada por uma alegria e um amor, e algo que as palavras não conseguem expressar. E eu acordei daquele jeito e eu fiquei 2 dias daquele jeito, do sonho. E eu fiquei pensando assim, Deus deve ter me mostrado aquilo para eu não achar que os outros, né, estão errados e tal. Mas eu sabia que aquilo tinha me mudado. De alguma forma, eu já sabia que aquilo tinha me mudado. E dali para frente, começou uma sucessão de experiências. Depois eu estava numa igreja batista também, renovada, que chamavam de renovada, e eu queria entender, mas eu tinha medo, porque eu achava que aquilo não era de Deus. Gente, o processo é tão interessante dos medos que colocam na gente, do que é essa fonte de amor incondicional, que eu quero deixar antes de falar sobre isso. A gente, às vezes, fica tão limitado, porque ele é tão grande e nós somos um todo com ele, como Jesus disse, né? Eu sou um com o Pai e quero que vocês também sejam um com o Pai. Eu entendo que quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer, eu quero que vocês entendam que vocês são um com o Pai, despertem para isso. Então, o processo começou bem devagarzinho e eu acho que é de acordo com o que a gente consegue absorver, né? Então, aí, nesse momento, dentro, que foi muito útil, hoje eu não estou em religião nenhuma. Quer dizer que eu respeito todas as religiões, porque as pessoas têm os seus processos, e para mim foi extremamente necessário o processo que eu vivi para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. De um conhecimento desse amor que antes eu não conseguia nem acreditar, e que ele veio ao meu encontro, assim, de forma maravilhosa, e se manifestou conforme eu vou contando. Que é o que eu acho mais fascinante da vida, é falar sobre esse amor, né? Que nos resgata e nos dá força, e que habita em nós, não em templos. Nós somos os templos, segundo as próprias escrituras dizem, né? Que ele não habita em templos feitos por mão de homem, ele escolheu habitar em corpos como os nossos, né? E nós somos os templos e ele flui de dentro de nós, quando nós permitimos. Mas voltando lá, eu tive essa experiência, e depois eu estava num culto numa igreja batista, e eu vi uma mulher que ela era muito abençoada, linda, transbordava amor, uma senhora que eu não entendia porque quando eu ouvi ela falando, eu não era uma pessoa que sentia muita coisa, nesse período que hoje eu sou bem, sinto muito, mas naquela época eu não sentia. Então, quando eu entrava e via ela falando, eu chorava o tempo todo. Mas não era um choro ruim, era um choro bom. E aí ela começou a orar pelas pessoas, e eu via que ela entregava algumas palavras como se fosse do Criador falando com as pessoas. E eu não acreditava naquilo. E eu fechei os meus olhos e disse, se é o Senhor que está falando com as pessoas, eu quero que fale comigo agora. E eu mal terminei o pensamento, ela colocou a mão na minha cabeça e disse, filha, sou eu que falo contigo agora. Eu te escolhi do ventre da tua mãe, você é minha, e foi falando das situações que eu estava passando, que estavam bem difíceis, e disse que eu era muito amada e que ele estava comigo. Ela terminou a oração e olhou para o rapaz que eu namorava e disse, essa moça tem uma bondade muito grande no coração, como eu nunca vi em ninguém. E eu pensei, boa? Não tem ninguém bom. E aquilo me assustou, porque eu tinha medo até disso, né? Da questão de ser chamado de bom e de crescer orgulho e tudo. E aí aquilo me marcou. E ela disse, essa moça vai ser batizada com o Espírito Santo. E isso foi antes desse
congresso que eu fui, onde eu tive o sonho e a bola veio, né? E me tocou. Só que para mim tinha sido só um sonho. Passado alguns dias, uma pessoa que eu ficava perguntando, esse negócio de batismo no Espírito Santo, o que é isso? Eu quero esse negócio que diz que transforma a vida da gente e tal. Só que a partir daquele sonho que eu tive, eu comecei a ter visões, avisos do que acontecia, às vezes ia acontecer com as pessoas, premonitório. Eu comecei a receber visões e sonhos muito claros e dizer assim, ore por aquela pessoa para que não aconteça tal coisa. Às vezes era morte, às vezes era acidente, umas experiências assim bem fortes. Às vezes eu acordava de manhã com um sonho que eu tinha tido com alguém, eu não me mexia enquanto eu não ficasse um tempo pedindo por aquela pessoa. E para mim, né, que era muito racional, que eu estava ficando doida. Foi assim bastante assustador, eu pedi orientação e não era muito comum ao redor, assim, quase ninguém tinha aquilo. E os que me explicavam falavam, é porque você tem um chamado. E isso desde muito pequena eu ouvia que eu tinha um chamado, uma missão. Até hoje eu ainda estou caminhando para saber qual é. Mas aí, nesse período que eu comecei a ter que ela disse para mim que eu ia ser batizada com o Espírito Santo, que é são os nomes, né, que eu vejo assim, é uma experiência transformadora que você tem com Deus. Eu acho que cada lugar chama de um jeito. Eu vejo assim hoje. E lá era chamado de batismo com o Espírito Santo. E eu disse assim, eu mesmo não, que isso aí não acontece comigo. E foi o que aconteceu lá na reunião. Passada a reunião, eu achei que era só um sonho. Mas eu estava num grupo de oração depois e pedindo muito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E uma mulher, que não sabia de nada, chegou para mim e disse, por que você está pedindo para ser batizada com o Espírito Santo? Você foi batizado no sonho que você teve, quando a bola te tocou no sonho. Aí eu pensei, então sonho não é sonho. Foi daí que começou essa questão de eu perceber que os sonhos são muito mais que sonhos, né? Como você falou no início aí sobre o sonho. Então, sonhos parece que sempre são mensagens ou mais claras ou menos claras, para que a gente perceba alguma coisa e, às vezes, depende de como nós encaramos, se nós damos importância ou não. Né? Nessa época, eu não dava importância a sonhos e foi-me dito que aquele dia eu tinha sido e que eu observasse as transformações que estavam acontecendo comigo. E, realmente, aconteceram muitas transformações. Não sei se eu vou falar em ordem cronológica, mas eu vou contar algumas das experiências que eu vivi, uma delas, assim, bastante interessante. Eu fui visitar uma igreja, desculpe aí os queridos das igrejas mais tradicionais, que eu nunca fui, né, dessa forma. Eu vejo que Deus, ele está muito mais preocupado com o nosso interior do que com os exteriores. Então, essa igreja era muito preocupada com a exteriorização das coisas, com o cabelo, com a unha, com a aparência da roupa. E eu fui convidada para ir nessa igreja e eu já era, dentro de uma religião, eu já era underground, fora daquele padrão. Então, eu gostava muito do cabelo diferente, do batonzinho bem escuro, da camiseta, calça rasgada. E eu chego nessa igreja sem saber que era tão assim, com essas vestimentas. Só que enquanto nessa época eu morava numa kitnetzinha, num quartinho, e eu falava muito com Deus. Às vezes eu acordava teve um período que eu acordava todo dia 6 horas da manhã com uma voz me chamando, acorda, Viviane, vem orar. Era aquela voz doce e amável, né? Nesse período eu ainda não conseguia acreditar que existia esse amor que me amava independente de qualquer coisa. Eu achava que eu era descartável. Eu não sentia que nada pudesse me amar, assim. E nesse período
quando eu ouvi essa voz de manhã, e foram várias experiências. Nesse período eu tinha muita vontade de sumir, de desaparecer, eu morava sozinha no quarto. Num sistema, quando você está dentro de uma igreja evangélica, infelizmente, isso é a verdade, tem muito julgamento, o ser humano julga muito, e me desculpe se vai desagradar, mas o povo evangélico, e eu estou falando porque eu vivi isso muitas vezes aponta mais do que acolhe. Muitas vezes, se você não está dentro de um padrão, uma menina que mora sozinha, como era meu caso, às vezes os pais não queriam que as filhas andassem comigo, porque eu era uma menina que não prestava porque morava sozinha. Muitas vezes eu ouvi isso. E eu era uma menina que não estava fazendo nada errado. Morava sozinha porque não tinha outra opção. E eu queria até que me chamassem para as reuniões com a família, mas eu passava os fins de semana sozinha. Sozinha, não. Nesses períodos eu tive muitas experiências com Deus, né? E, como eu estava falando, né, numa dessas, essa que eu comecei a contar e que eu interrompi falando essas coisas, eu fui nessa igreja porque tinha um rapaz que era da farmácia, um senhor, que ele gostava muito do meu jeito. Ele falava assim: você é diferente dos crentes que eu conheço, mas Deus está em você, eu vejo isso em você. E ele me chamou para a reunião, era aniversário eu acho que eles chamam Conjunto Jovem, alguma coisa assim. E quando eu estava no meu quartinho, eu ouvi assim: você vai falar lá. Aí eu pensei, eu não falo nada se não for decorado, numa peça de teatro, alguma coisa assim, eu não dou conta, não tenho coragem. E aí, ótimo, chego lá, as duas mulheres que tinham ido comigo, que eram acostumadas a falar, foi dada oportunidade, porque até dentro das igrejas chamadas evangélicas, eles têm divisão. Então, se era uma igreja de uma denominação e a que eu estava era outra denominação, essa considerava amigo, não éramos irmãos, éramos amigos. E eles deram oportunidade para falar e as duas disseram: é você. Aí eu levantei como um cordeirinho lá para frente, em branco, zerada, e fui andando com o matador. Cheguei lá na frente, peguei o microfone e comecei a gaguejar. Eu não sabia o que falar. Quando, de repente, aconteceu alguma coisa. Isso aconteceu só dessa forma, foi só essa vez. A minha boca foi tomada. Eu pensava uma coisa e minha boca dizia outra coisa totalmente desconexa do que eu estava pensando, e eu queria parar minha boca e eu não conseguia porque eu fiquei com medo das pessoas me baterem, porque já começou assim: ei, por que vocês estão olhando para as minhas vestes? Eu estava com a calça jeans rasgada, um tênis, um batom escuro e uma camiseta escrita "Eu assumo, sou de Cristo", e não estavam me olhando com a cara muito boa. E aí eu disse não, acho que o que eu acho que era o Espírito Santo, como a Bíblia diz, eu vou encher a tua boca, e foi o que eu ouvi na hora. Ei, por que vocês estão olhando para as minhas vestes? Era algo mais ou menos desse tipo, porque não foi eu que disse, eu não lembro direito. Enquanto vocês se degladiam pelas aparências, as pessoas estão se perdendo. Eu quero que vocês amem. E foi falando coisas assim, e eu olhava para minha boca e falava: meu Deus, o povo vai me matar. Eu pensava: o povo vai me matar. Eu falava: segura, cala a boca, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Aí eu ouvi, enquanto eu estava discutindo, a minha boca falando, eu ouvi: eu não disse que eu encheria a sua boca? Aí terminou de jorrar aquilo pela minha boca. Aí eu olhei para o pessoal e fiz: acabou. E aí nisso tinha um pastor que estava visitando lá de fora, e ele gritava: fala Deus, eita Deus. Eu pensei: este vai me socorrer no final aqui, quando a coisa ficar preta para mim. Bom, terminou ali, a mensagem foi passada, ninguém me cumprimentou no final, todo mundo passou de longe.
Os que passam, uns de longe, outros com a cara de bastante raiva, mas a mensagem que era para ser passada foi passada, né? Então, essa foi uma das experiências, assim, bem interessantes, que eu tive que contrariou qualquer coisa que eu pudesse considerar como normal, né, dentro dos padrões. E aí, a partir daí, eu tive outras, diversas experiências. Uma vez, eu estava indo para uns cultos e eu me sentia muito sozinha, sempre muito sozinha. E eu passava as madrugadas orando e às vezes eu queria só sumir, né, do tanto que eu me sentia sozinha. E aí, um dia eu estava lá numa dessas reuniões e uns dias antes eu não sabia, naquele momento eu tinha depressão e eu não sabia. Eu chorava muito, eu sentia muita dor na alma. Eu ainda não tinha perdoado meu pai. Eu não sabia que eu tinha ódio, porque tinha virado indiferença. E era uma dor muito grande que eu tinha. E eu não conseguia entender aquela dor. E eu fui atrás desse pastor. Não são todos os pastores que são assim, eu quero deixar claro. Mas esse específico, que eu também não vou citar nome, e nem denominação, é um dos que desviaram completamente do que é evangelho. Os valores eram: você tem dinheiro, então você vale. As orações que eu acompanhei muitas vezes que eu estava perto da liderança era: Senhor, manda empresários. E as pessoas não eram tratadas como pessoas que são amadas pelo Criador, e todos, independente da condição financeira ou emocional, todos nós somos amados da mesma forma. E Deus não faz esse tipo de separação. E isso machuca muito as pessoas. Porque as pessoas vão, às vezes, para um templo religioso para barganhar com Deus, para ganhar bens materiais. E é muito mais do que isso. Isso fica aqui na Terra. O que você tem, o que você deixa de ter, ninguém leva nada, né? E nesse período, quando eu estava muito triste, eu procurei esse pastor para conversar. E nesse período, eu estava tão desesperada que eu jejuava, eu orava, eu queria conhecer Deus. E 6 horas, eu ouvia a voz me chamando, e meio-dia eu parava tudo e orar. 6 horas da tarde eu parava tudo e orar. E eu passava a madrugada de joelhos, orando. Dormia e acordava de joelhos, orando. E eu fui pedir ajuda desse pastor e ele disse para mim: você está assim porque você não busca a Deus. Você está assim porque você não tem fé. Você está assim porque você não ora. E eu considerava aquele homem tão ungido de Deus que eu passei uma semana em crise falando: como eu não oro? Meu Deus, eu já oro quase que o tempo inteiro e nada está... Como assim? E para mim, como ele dizia que Deus falava através dele, eu pensei: Deus está falando isso para mim. E eu comecei a questionar Deus. Eu passei aquela semana chorando muito. E aí aconteceu um detalhe. Logo depois que eu falei com ele, chegou um homem que tinha dinheiro e que não tinha uma vida muito correta, porque eu via as coisas que ele fazia depois que ele saía do culto, quando eu estava nos lugares. E aí, não condenando ninguém, mas vendo o comportamento. Aí, quando ele foi falar, o pastor chamou ele, acolheu, orou por ele, e eu não recebi nenhuma oração. E aquilo me machucou aquela semana inteira. Lógico, eu fiquei, como eu sempre fazia, falando com Deus, dos julgamentos que eu recebia e das coisas que eu me machucava. No outro fim de semana, veio uma mulher de uma outra cidade, ela veio de São Paulo. E aquela senhora veio até mim. E ela disse: filha, não fui eu quem falei contigo aquele dia. Não trata meus filhos assim. Eu te amo. Você pensa que você está sozinha no seu quarto? Eu vejo você de joelho nas madrugadas. Meus anjos estão com você. Você é muito amada. Você é muito amada. Você não faz ideia do quanto eu te amo. E não trato
meus filhos dessa forma. Não fui eu que falei com você. Eu chorei muito mesmo naquela hora, mas muito mesmo, assim, porque era exatamente assim que eu vivia, e era exatamente aquilo que eu estava sentindo. E o cuidado de Deus foi muito grande. Nesse mesmo período veio um grupo de missionários nesse lugar que eu frequentava, e que falava muito só em dinheiro, mas esse pessoal que veio visitar de fora, teve uma moça também, que entregou uma mensagem que foi impressionante. Eu acho que foi as primeiras vezes que eu voltei a me quebrantar e a chorar. Ela chegou em mim e disse: filha, você não sabe o que é um pai, e você pensa que eu te trato como teu pai te trata. Eu te amo, você não acredita que eu te amo, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é minha filha, eu te amo, você é importante para mim. Eu chorei tanto, mas foi um choro de lavar a alma, ficou uma poça lá no chão. E isso foi uma das coisas que ela falou. Teve mais, porque teve coisas que falavam do que eu estava vivendo na época. Mas essa foi a parte que mais me marcou. E eu continuei sem acreditar. Eu falava para Deus: se o Senhor me ama, então por que eu estou passando por tudo isso? Por que onde eu chego parece que não me encaixo? Que em lugar nenhum. Parece que eu estou vendo as coisas todas diferentes. Uma vez eu sentei eu estava tão desacreditada por causa da frieza das pessoas, da diferença, porque você não era alguém que carregava dinheiro e entregava dízimo todas as semanas. E eu estava questionando tudo. E eu ouvi dessa vez: para de olhar ao teu redor e olha para mim. Não quero. E aí eu dei aquela baixadinha assim no banco, porque eu entendi, né? Eu não tinha o direito de fazer o julgamento sobre como eles estavam vivendo, mas eu tinha que olhar e eu mesmo ser a mudança que eu queria, né? Ver nas pessoas. E essa foi uma das experiências muito fortes que eu tive. Depois eu comecei a pedir onde é que ele queria que eu fosse. E aí, mais uma vez, eu tive um sonho com uma pessoa falando: sai daí, e ela me puxava de lá de dentro. Em pouco tempo eu saí desse lugar, né, que eu frequentava na época. Tive mais experiências também. Uma das experiências que eu tive que me marcou muito, foi uma das primeiras visões assim, que eu tive. Sonhei com uma pessoa que era um amigo meu, que era filho de um pastor. E, para mim, aquilo nem tinha muito sentido. Eu sonhei com ele. Não sonhei com ele dando um tiro. Eu sonhei com ele morto por um tiro na boca. Eu sabia que ele tinha morrido por um tiro na boca. Eu via ele de duas formas: pendurado numa porta e o sangue atrás. E via ele deitado no chão e o sangue também ao redor, e eu sabia que tinha sido um tiro na boca. E eu fiquei preocupada, porque eu acordei, eu não me mexia, e falou: ore por ele. E eu devo ter ficado ali uns 40 minutos até que eu voltei a conseguir me mexer. E depois eu entrei em contato com ele. No primeiro momento ele disse que não estava acontecendo nada. Passado algum tempo, mais ou menos um mês, ele disse que ele tinha já programado tudo, que ele ia pegar um revólver e ele ia dar um tiro na boca. Exatamente, assim. E graças a Deus ele está vivo até hoje. Foi uma outra experiência, assim. Diversas experiências eu tive, assim, com pessoas que sonhava com elas sendo mortas de algum jeito, e eu era impedida à força, literalmente, porque se eu não orasse, eu não me mexia. E aí, depois eu sabia que aquela pessoa quase morreu daquele jeito que eu tinha visto, ou de tiro, ou de acidente, diversas pessoas. Eu já sabia, quando eu sonhava, eu perguntava depois se estava acontecendo alguma coisa.
E essas experiências foram se sucedendo assim, até que como eu não queria acreditar, várias pessoas vinham, oravam por mim e falavam: filha, eu vim para te dizer que eu te amo, você não acredita, eu te amo. E eu falava: eu não acredito mesmo, não. Eu estava muito triste também, porque para mim o relacionamento que eu tinha naquela época era a melhor coisa que podia acontecer. E tinha vindo um pastor também dito que não era. Então aquilo tinha me deixado destruída no período, e os julgamentos eram imensos dos outros pastores e líderes que não entendiam o que eu estava passando, e eu tinha, como eu falei, uma depressão, e era só julgamento. No que me fazia sofrer não era só o fato da gente ter terminado o relacionamento, era mais a minha questão com Deus. E eles diziam que isso aí é coisa de mocinha que está incutida com o homem, mas as questões eram muito mais profundas, só que não recebia acolhimento na terra, né? Era mais de Deus ou de algum recado que eu recebia, e aquilo foi transformando muito. Aí uma vez eu estava numa reunião de oração, e assim, quando eu falava com Deus, até esse período, mesmo essas coisas acontecendo, para mim, parecia que a oração não passava de lugar nenhum, era uma coisa que eu estava falando vazia. Aí uma vez eu estava numa reunião e um rapaz chegou e disse: você tem pedido para Deus que você ore, e é como se você falasse sozinha. A partir de hoje, e você pede isso desde criança, a partir de hoje, a sua comunhão vai ser imensa, você vai ver a diferença. E a partir daquele dia, realmente, foi uma diferença tão grande que hoje eu sei que quando eu falo, tem alguém me ouvindo, e ele me escuta com todo amor, e ele está bem mais perto da gente do que a gente imagina o tempo todo. Às vezes a gente é que se perde nas crenças da gente, nas limitações da gente, e perde essa percepção. Mas ele está ali, né, à disposição da gente e dentro da gente o tempo todo. E essa foi uma experiência assim que me impactou, porque o rapaz disse, e eu pensei que ia ser uma coisa sem sentido, e a partir dali realmente foi muito interessante. A partir dali eu tive momentos que como eu jejuei muito, eu jejuava 30 dias até 3 horas da tarde, porque eu falava: se o Senhor Jesus me ama, se o Senhor veio aqui por minha causa também, eu quero saber, eu quero que o Senhor me mostre. Eu não quero ficar ouvindo os outros dizer, porque eu não acredito. E aí eu estava depois de um período de 30, é difícil, jejuar até 3 horas da tarde, todo dia o povo começa a jogar comida que a gente gosta. Eu trabalhava, gente que nunca tinha me oferecido nada, me oferecia lanche, essas coisas. Bom, eu jejuei por 30 dias, um dos meus jejuns, eu jejuei por 30 dias, até 3 horas da tarde, porque eu queria que, se aquilo fosse verdade, se existisse esse amor, se Jesus amasse mesmo, como diziam, se ele tivesse vindo na Terra, essas coisas todas que eu não conseguia acreditar, hoje eu deixo claro também que a gente precisa entender que as nossas crenças fazem separação, às vezes, de Deus. Às vezes a gente tem muita fé no contrário, a gente tem fé no medo, a gente tem fé na rejeição, a gente tem fé no que disseram pra gente que a gente não merecia, a gente tem fé na rejeição que a gente viveu, a gente tem fé no abandono que a gente viveu, a gente tem fé na impossibilidade que as pessoas tinham de nos passar aquele amor, e a gente acredita nisso mais do que em qualquer outra coisa. É fé, só que é uma fé contrária, é uma fé no medo, e a minha fé era tão grande, só que era no medo. Mas o amor de Deus é tão grande que ele vem e mostra isso pra gente. Mostra da forma que a gente vai entender, né? Então, nesse período em que eu jejuei, e é uma coisa que, apesar de hoje eu acreditar que as escrituras, por causa da interferência humana toda, não só as escrituras bíblicas, mas qualquer escritura, teve alteração, porque a gente sabe que hoje quase tudo tem alteração. A história do Brasil, a história geral, tudo tem alteração, porque quem escreve história, ele vai contar a história do jeito que fique bom para ele.
Então, a gente sabe que líderes, não todos, agem de forma que as coisas se encaixem, né? Então, grande parte das escrituras eu sei que tem verdade, porque se manifestou a mim, principalmente na parte pura de quem é Jesus e do amor que ele manifestou. Ele é o amor de Deus encarnado, que nós somos os outros irmãos, como ele disse. Ele é o primogênito de muitos irmãos, e ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez, e ele também disse que nós éramos deuses. E isso está sendo tirado de nós e quase não é dito. Nós somos tidos apenas como pessoas que precisam de outros para nos guiar e nos dizer o que fazer. Mas a fonte criadora, Deus, o amor incondicional, aquele que é, o eu sou, ele quer o contato direto conosco, sempre. Inclusive nas partes das escrituras que a gente vê, Moisés, ele queria se encontrar com todos, mas as pessoas tiveram receio, e quem foi apenas Moisés como mensageiro. Mas o objetivo maior de Deus é que o que a gente chama de Deus, né, que é a nossa fonte criadora, que hoje eu não acho que Deus seja apenas pai. Ele é pai e ele é mãe, porque a característica de Deus é muito clara, porque ele não é só pai, ele diz que nós somos imagem e semelhança. E se nós somos imagem e semelhança, o masculino e o feminino vão se manifestar. Porque existem os homens e as mulheres. Então, a partir do momento que eu tive esse entendimento que Deus era pai e ele também era mãe, eu tive uma experiência nesses últimos dias que também foi incrível quanto a isso. Fui preenchida com esse amor de pai e de mãe. Foi uma experiência bem legal. Mas voltando lá para o meu jejum, eu estava num congresso de jovens em Goiânia e eu não acreditava em milagres e coisas do tipo. Eu não lembro se foi nessa ordem. Eu lembro que num das reuniões eu vi uma paralítica andando. Ela tinha as pernas bem fininhas e eu vi ela, de tanto tempo que ela estava sem se mover, e ela andou e tinha acabado já o culto, e eu fiquei ali por acaso e eu vi aquilo. E aquilo me fascinou, mas enquanto eu estava lá, depois eu tive outra experiência antes dessa, que eu vou contar. As pessoas estavam naquela época tendo muita manifestação com questão de ver dentro das igrejas evangélicas, havia um ouro, pó de ouro, dentes de ouro e coisas do tipo. Isso aconteceu por um bom período. E eu já tinha ouvido falar as pessoas, eu ainda era menor, ainda ouvi as pessoas falando aquilo, já há um tempo atrás, alguns anos atrás, e aí naquele momento lá, estavam naquela reunião, e aí veio um pessoal com a câmera e disse assim, filma ela. E aí ele disse assim, olha, ela está toda coberta de pó de ouro no rosto. E aí falou, olha para as suas mãos. Eu olhei para minha mão, ela realmente estava coberta como se fosse de purpurina dourada. E eu fiquei mais de 30 dias desse jeito. Eu tomava banho e ficava brilhando. Esses 30 dias eu ia para o trabalho e o pessoal falava, Viana, você está passando purpurina no corpo? Eu falava, não. O que é isso? Eu dizia, a glória de Deus. O povo dizia, é doido, que glória de Deus, ele está passando purpurina no corpo. Eu dizia, não estou passando purpurina. Aí esfregavam a mão e eu estava brilhando, eu fiquei brilhando muito tempo. E cada vez que eu me conectava com Deus em oração, o brilho aumentava. E eu fiquei muito tempo assim. Quando eu orava, eu começava a brilhar com purpurina no corpo todinho. Era bem interessante. Mas eu não sentia praticamente nada. Nessa hora, quando me mostraram, as minhas pernas falharam e eu, sem sentir emoção nenhuma, eu caí sentada no chão. E aí depois a gente continuou, né, que eram acho que 4 dias, era 3 de congresso, não lembro exatamente. Num desses dias eu estava lá e como eu não acreditava nesse amor, eu tive uma visão.
Jesus, ele estava na cruz. E ele dizia assim, eu morri por ti porque te amo. E aí ele dizia que estava me... Até hoje eu não entendi o que significa isso. Ele me dava uma chave. E ele dizia que era a chave do inferno e era a chave da morte. Que ele me dava autoridade sobre essas coisas. E quando eu tive essa visão, eu fui tomada por um amor que palavra nenhuma consegue descrever. E eu olhei para aquelas pessoas do congresso que eram, eu não lembro, eu sei que eram mais de 1000 pessoas. E eu olhava para cada uma delas e a primeira vez eu entendi como que o Criador nos vê. Eu olhava para cada, não era uma multidão, era cada um era visto por mim, essa centelhazinha, e eu amava cada um daqueles com todo o amor possível. E eu queria poder ter a condição de abraçar um por um. E se a timidez não fosse tão grande, eu tinha ido lá para frente e tinha dito, se vocês não acreditam que Deus ama, pode acreditar, porque é uma coisa impressionante. Eu estou amando vocês como se fossem meus, parte minha. É um amor que transbordou tanto que quando eu saí da visão, as pessoas que estavam ao meu redor estavam todas caídas no chão. Foi um negócio assim, aí como eu não acreditava nada, eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E foi muito bonito isso, porque a partir dali, foi uma das primeiras vezes em que isso foi como se fosse instalado em mim, essa certeza desse amor. E eu fiquei naquela sensação por bastante tempo. E depois dali, eu vou contar esse, vou lá na frente contar o que aconteceu. Eu comecei a questionar depois de um tempo. Falei, como é que é isso? Ele morreu lá atrás e não disse que ele está no céu. Como é que ele está na cruz? Se mostrando para mim, não, esse negócio aí era mentira. Foi engano. E aí um dia eu estava alguns anos depois, eu estava numa ceia. E aí foi outra coisa, foi para mim extraordinário. Eu ouvi assim, a alma é atemporal, eu não estou sujeito ao tempo. Eu não tinha ouvido nada de física quântica, desses negócios, nada. E assim, isso que me impressiona, eu sou atemporal, a alma é atemporal. Eu te tirei da linha do tempo e você não teve uma visão. Eu te levei enquanto eu estava morrendo. E eu falei contigo enquanto eu morria. Eu te amo. E aí, eu, com tudo aquilo que foi extremamente forte, comecei a chorar e o povo que estava ao meu redor não entendeu. E eu dizia, ele me levou lá, ele me levou lá. Ele me tirou do tempo e me levou lá. E pronto, né? É doida. Doida de atirar a pedra na lua. Mas, assim, foi mais uma coisa que depois, agora estudando física quântica e essas coisas, eu vejo que realmente são informações que chegaram, né? E que hoje a gente sabe que o tempo aqui na Terra é uma coisa, né? E em outros lugares é outro. Então, E amanhã a gente conversa. Um beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau.